Bom dia, galera do terceiro ano do Colégio Estadual Maria Emília Amaral Fontoura, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bom, a nossa primeiro bimestre, a gente já usou lá a apostila, né? Que a Seduc mandou, a gente viu termoquímica, vimos cinética, vimos equilíbrio. Agora a gente precisa dar uma introdução, porque a Seduc manda na apostila de segundo bimestre, o tema da apostila de segundo bimestre é eletroquímica. Mas para você estudar eletroquímica, você precisa entender o que são reações oxirredução. O que é NOx? O que é número de oxidação? Então, a nossa aula de hoje, eu vou falar sobre isso. Sobre essas reações que trocam, né? É nessa troca de elétrons, um doando e o outro recebendo, é que vai gerar uma energia. Tá? É mais ou menos o que você vai observar, que você observa nas pilhas, só que você não vê, mas é isso que acontece nas pilhas. E isso nós vamos estudar em eletroquímica, mas para isso você precisa entender dessas cargas, tá? Então, olha aí, ó, reações de oxirredução, aula do segundo bimestre, do dia 22 de junho, tá? Aula de hoje. Então, reações de oxirredução. Bom, então foi o que eu falei, né? Para iniciar a eletroquímica, a gente precisa entender o que é oxirredução. Oxidação e redução. Deixa eu ver o que mais aqui. Uma transferência de elétrons do outro, isso também já tinha dito. Então vamos a um exemplo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma reação. Eu tenho uma reação do ferro mais 3. Ferro mais 3 é... Os elementos na tabela periódica, eles possuem cargas variáveis. E nós vimos isso quando estudamos nomenclatura de bases e nomenclatura de sais. Porque você tem o ferro mais 2 é ferroso, o ferro mais 3 é férrico. Então, existe diferença. Existe o ferro mais 2 e existe o ferro mais 3. Então, lá na tabela de cátions, nós vimos isso. Nós vimos que existe o auroso e o áureo, áurico, que é o ouro. Existe o cobaltoso e o cobáltico, com cargas variáveis, entendeu? Então, isso é o NOx. Agora, como é que a gente vê isso? Como é que a gente identifica? Como é que a gente calcula isso? Como é que você vai saber disso? Então, aqui o exemplo 1. Eu te dei uma reação simples do ferro mais 3 em água. Poxa, mas o que está ligado com ele? Não importa. Tá? Nesse primeiro momento aqui, não importa o que está ligado ao ferro. Com o íon de iodo, que é o iodeto, em água, também não importa o que está ligado a ele. Se transformando em ferro mais 2, em água, e iodo 0, sólido. Tá, então o que eu tenho? Eu tenho o ferro saindo de mais 3 e ele está indo para quanto? Para mais 2. Reparem o número de carga. O que está acontecendo com a carga? Ela está aumentando ou ela está diminuindo? Ela está diminuindo. Porque de mais 3 para mais 2, diminuiu 1. Então, toda vez que uma substância, no caso aí é um íon, ele diminui a carga, ele está sofrendo redução. Redução é o quê? Diminuição da carga. Agora, o iodo, pelo contrário, ele está saindo de menos 1 e está indo para quê? 0. Mas como é que eu sei que é 0? Bom, existe uma tabela de NOx fixo logo abaixo, aqui no conteúdo de vocês. Substância simples. O que é uma substância simples? O I2 aí são dois iodos ligados, família 7A com uma ligação covalente, é uma substância simples. Toda substância simples tem NOx 0. Então, ele está saindo de menos 1 e está indo para 0. Menos 1 para 0 está aumentando ou está diminuindo? Aumentando. Números negativos indo para o positivo, está aumentando. Então, se aumenta, é porque ele sofre oxidação. Então, o aumento da carga é a oxidação. E a redução da carga é a redução. Tá? Então, tá tudo explicando aqui, ó. Por que o ferro foi de mais 2 para mais 3, porque ele tá aumentando, que ele tá reduzindo, tá redução, né? Tá? Em resumo, redução diminui a carga de um lado para o outro. Porque tá ganhando elétrons. Lembra que eu falei para vocês
Que, por exemplo, por que que um cátion, ele é positivo? Prótons e elétrons têm a mesma quantidade, certo? A diferença é que prótons são positivos e elétrons são negativos. Se o átomo perdeu o elétron, ele está com excesso de próton. O próton é positivo, por isso que aparece uma carga positiva, tá? Oxidação, aumento da carga, que é a perda de elétrons, tá certo? Bom, primeiro, a carga de um elemento é chamada de número de oxidação, ou NOx. Então, eu vou estar falando de NOx, que é reduzido. Observação 2. Nem todas as substâncias sofrem variação da carga. Então, são as substâncias que têm o NOx fixos. A gente vai ver na tabela abaixo. Vou ter que decorar a tabela? Bom, algumas coisas vão ser importantes. Por exemplo, você entender que uma substância simples é sempre zero, igual aquele iodo I2, NOx ali é zero. Saber que o hidrogênio é sempre mais 1, que o oxigênio é menos 2. Saber que a prata é sempre mais 1, um zinco é sempre mais 2. Então, eu vou mostrar para vocês o que é importante. 3. O elemento que sofre redução faz com que o outro se oxide. Porque é isso. Reação oxirredução, para um se oxidar, o outro tem que reduzir. Então, senão não tem reação. Eu não posso um elemento sofrer oxidação e não obrigar o outro a reduzir. É oxirredução. Um oxidando e um reduzindo. Só que, olha só, quem sofre a redução obriga o outro a se oxidar. Então, quem sofre a redução é chamado de agente oxidante. Mas peraí, o cara está sofrendo redução e é agente oxidante? É. Por que ele é agente oxidante? Para ele se reduzir, ele obriga o outro a se oxidar. Então, ele é o agente que obriga o outro a se oxidar. Agente oxidante. Mesma coisa, quem sofre a oxidação obriga o outro a se reduzir. Logo, quem sofre a oxidação é chamado de agente redutor. É o inverso. Só gravar que é o inverso. É igual quando você começa a estudar cátions e íons. Mas o cátion é positivo e perde, mas o ânion é negativo e ganha, mas que confusão. Até você entender que ele é positivo porque ele perdeu o elétron, ele está com excesso de prótons, demora um pouquinho. Então, vamos lá. Redução. Quem sofre redução obriga o outro a se oxidar. Então, ele é o agente oxidante. E quem sofre a oxidação obriga o outro a se reduzir. Então, é o agente redutor. Te dou outro exemplo. O zinco, olha aqui o zinco. Tem carga? Não, é uma substância simples. É zero. H2+, que estava ligado com alguém em água, não importa. Fazendo com que o zinco passe para mais 2, olha a carga do zinco aparecendo aí. E o hidrogênio fique H2. H2 é substância simples. Então, o que eu tenho? O zinco saindo de 0 e indo para mais 2. Aumentou, diminuiu? Aumentou. Se aumentou, ele está sofrendo oxidação. E se ele está sofrendo oxidação, ele é um agente redutor. Vamos olhar para o hidrogênio. Ele era positivo e ele está passando para quanto? 0. Por quê? Toda substância simples tem um NOx de 0. Mais 2 para 0, ele diminuiu. Se diminuiu, ele está sofrendo redução. Se ele está sofrendo redução, ele é o agente oxidante. Olha a tabela dos NOx fixos aí. Ai, meu Deus, vou ter que gravar? Não. Se não for necessário, eu coloco na prova, eu te digo, ó. Toda substância simples, o NOx é 0. Ele te dá o exemplo. H2, S8. Enfim. Família 1A é mais 1. Família 2A é mais 2. Assim como a prata e o zinco. A prata vai ser sempre mais 1. Ela não sofre variação. Embora ela seja um metal de transição. A maioria desses elementos que tem cargas variáveis, que são metais de transição, tá? E alguns ametais, por exemplo, o cloro você tem o cloro com carga menos 1, 0, mais, acho que é mais 1, tá ali embaixo, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7, se eu não me engano. Então, o cloro, pra mim, é o melhor exemplo de cálculo de NOx,
tá? Daqui a pouco, tá no próximo exemplo, vocês vão ver. O alumínio é sempre mais 3. Hidrogênio sempre mais 1. Oxigênio geralmente menos 2. O que é geralmente menos 2? Porque às vezes ele pode estar ligado com uma outra molécula, formando com o hidrogênio e formar o peróxido. Aí no peróxido ele é menos 1. Tá? Quando aparecer eu te mostro. Mas na maioria dos casos ele vai ser menos 2. Família 5A sem oxigênio é menos 3. Família 6A sem o oxigênio, menos 2. E família 7A sem o oxigênio, menos 1. Por que sem o oxigênio? Olha aqui. Isso aqui, depois eu falo sobre isso. Como calcular o número de oxidação de um elemento de uma molécula? É por isso. Olha aqui o cloro. O cloro é o melhor exemplo que tem. Se eu tivesse o Cl2, o cloro sozinho era 0. Bom, mas aí aqui eu tenho o cloro ligado com o hidrogênio. Se o hidrogênio é mais 1, e ele só tem mais um elemento do lado, é porque o elemento do lado é menos 1. Por quê? Mais 1 com menos 1 dá 0, a molécula está zerada. Ué, mas como é que eu vou saber que a molécula está zerada? Porque não tem carga em volta. Isso não é um íon, isso é uma molécula neutra. Um íon é alguma coisa assim, ó. Olha aqui, ó. MnO4 menos 1. Tem carga, você vê a carga. E nesse caso, você não está vendo carga. Beleza. Então, eu entendi. Além de ele ser família 7A, que é menos 1, tá lá em cima, ó. Toda família 7A sem oxigênio é menos 1. Além de ele ser família 7A sem oxigênio, menos 1, ele tá ligado a um cara que é positivo, então ele só pode ser o negativo, porque mais 1 com menos 1 dá 0. Bom, tá, entendi. Bom, HCl, ó, começaram os oxigênios, e repara. 1 oxigênio, 2, 3 e 4. Eu acho que vocês tiveram aula comigo no primeiro ano. No primeiro ano, eu botei essa molécula no quadro quando nós estudamos ligações dativas, que eu mostro o oxigênio por onde ele vai entrando no cloro. O cloro tem pares de elétrons não ligantes, então ele pode fazer ligação dativa com o oxigênio. Mas chega um ponto que não sobra mais pares de elétrons não ligantes no cloro. Então, ele não faz mais ligação dativa, por isso que ele só vai até 4, por isso que não existe o HCl5, tá bom? Beleza, então vamos voltar aqui pro meu NOx. Hidrogênio fixo, mais 1. Oxigênio fixo, menos 2. E o cloro? Ué, mas como é que eu sei que eu tenho que calcular o cloro? Porque agora você tem um elemento da família 7A com oxigênio. Ó, o cloro não pode ser mais menos 1. 7A composto sem oxigênio. Aqui eu já começo a ter oxigênio. Os oxigênios estão aumentando. Então não pode ser a mesma conta. Beleza. Se o hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2. E o cloro? Bom, eu vou montar uma conta, uma equação do primeiro grau. Como assim? A molécula não é um hidrogênio mais um cloro mais um oxigênio? Tudo igual a 0. Porque não tem carga. No lugar do hidrogênio, mais 1. O cloro eu não sei, é X. E o oxigênio é menos 2. Mais 1 com menos 2 dá menos 1. Mais X igual a 0. X é igual, passo menos 1 para o outro lado, deu quanto? Mais 1. Então, eu tenho o cloro, foi o que eu falei para vocês, né? Que o cloro é um ametal, mas a variação da carga dele é muito legal. Se ele tiver como Cl2, ele é 0. Se ele tiver ligado ao hidrogênio, ele é menos 1. Se ele tiver ligado a um oxigênio, ele é mais 1. Aí o mesmo cálculo eu vou fazendo nos demais com o aumento do oxigênio. Bom, então. HClO2. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, o cloro não sei. Mas olha só, repara, o oxigênio aumentou. Então, eu tenho que botar 2 vezes o valor do oxigênio. Tá? Essa é a única diferença. Aí você vai botar hidrogênio mais 1, cloro é o X, oxigênio 2 vezes menos 2, igual a 0. Mais 1, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4, mais X igual a 0. Mais 1 menos 4 vai dar menos 3. Você vai jogar o menos 3 para o outro lado, vai dar mais 3, gente. A conta é a mesma em todos eles. A diferença é que está aumentando o número de
oxigênios. Então, você tem que multiplicar ele por -2, tá? Então, por isso que eu falei pra você, o cloro pra mim é o melhor exemplo. -1, 0, +1, +3, +5, +7. Ele tem exatamente 6 cargas. Ele tem 6 cargas diferentes. Tá? Diferente dos fixos, que você sabe que o hidrogênio é +1, o oxigênio pode ser -2, a família 1A +1, a família 2A +2. O cloro, ó, detalhe, junto com o cloro tem manganês, tem, quem mais? Tem um crômio, fósforo, tá? Um enxofre. Bom, vamos lá que a gente já tá com 15 minutos de vídeo. Ah, e se fosse um íon? Como é que você ia proceder? Com carga. Aqui é -1, pode ser qualquer carga. A única diferença é que você vai montar a continha igual, mas na hora de igualar, você vai igualar a carga que tá aqui do lado de fora. Se é -1, vai ser -1 aqui. Se for -2, -3, -4, +5, sei lá. Qualquer carga que aparecer ali, igual a carga que apareceu ali. Acabou. Manganês, não sei. Porque ele que é um é fixo e o outro é variável. Ele é o variável para mim, porque eu sei que o oxigênio é -2. Então, eu tenho o quê? X mais 4 vezes -2 igual a -1. 4 vezes -2 dá -8. Passa o -8 para o outro lado, dá +8. +8 menos 1, +7. Então, o manganês tem carga naquele íon ali, +7. Então, galera, essa foi a aula de NOx, de reações oxirredução, quem reduz, quem oxida, quem é agente redutor, quem é agente oxidante. Os exercícios para vocês fazerem, vocês precisam treinar. Lembrando, um é fixo, o outro vai variar. Um é fixo, o outro vai variar. Substância simples é 0. 2 são fixos, um que tá variando. Tá certo? Olha aqui, ó, manganês de novo. Até botei o mesmo exemplo lá de cima. Tem umas reaçõezinhas que eu preciso que vocês tentem fazer, tá? E são 5 exercícios. Se vocês puderem me enviar por e-mail, eu agradeço, porque tá contando ponto. Ontem eu terminei uma planilha com a presença de vocês, tá bom? Grande beijo, até a próxima semana que eu vou fazer a correção desses exercícios.